Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje vamos falar sobre correlação e regressão Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. A gente trata principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e coisas positivas para a nossa evolução, tá? Apesar de não tratarmos hoje sobre estudos de mercado em si, a gente precisa fazer um disclaimer, né? Que não se tratam de recomendações, né? De compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores, nem pretendo ser, nem comercializo análises, nem nada, né? Aqui, na verdade, é uma forma gratuita que eu disponibilizo perspectivas, visões, experiências, para que todos nós possamos crescer juntos, né? Essa é a tela do Setup JJ, tá bom? Onde o objetivo do setup é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E o slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas, tá? Aqui está a composição do setup, eu chamo ele de relógio suíço, né? Nós temos aqui mais de 80 vídeos já estamos perto de 90 vídeos, onde eu explico cada item do setup, tá? Cada um mesmo, com a sua origem, o seu desenvolvimento, o porquê eu uso determinada calibragem, né, de cada indicador desses, tá? Inclusive do JJ Index, que fomos nós que desenvolvemos a partir do PVT, do Price Volume Trend, né? O Fibonacci do chefe, né, do Marco Aurélio Rossi. E a gente também trata muito aqui, como sempre, da principal peça de qualquer setup, não só do Setup JJ, qualquer setup, a principal peça, meus amigos, somos nós mesmos, tá? Por isso a necessidade de cuidar-se muito bem na forma técnica, na forma emocional e na forma física também, tá bom? Vamos lá, correlação e regressão Setup JJ. Lembre-se sempre da maneira como tudo está interligado, de suas interconexões. Marco Aurélio, Meditações. Inflação sob controle. Lembrando, tá? Eu queria fazer uma ressalva aqui primeiro. Esse texto foi escrito em novembro de 2017, tá? Então tenham isso em mente, por favor. Lembre-se sempre da maneira como tudo está interligado, de suas interconexões. Marco Aurélio, Meditações. Inflação sob controle, mercado em moderado reaquecimento, câmbio em relativa estabilidade, queda tímida dos índices de desemprego de um lado e de outro lado, crises políticas intermináveis, corruptos no poder e lutando para se manterem lá e não serem punidos, alto déficit público em vias de crescimento sem demonstrações de movimentos concretos para estancar, endividamento grande e crescente, poder de compra e de crédito do mercado interno muito pequeno, eficácia de relações exteriores para exportações limitadas e tantas outras variáveis. Mais uma vez, texto escrito em novembro de 2017. Será que o Brasil mudou muito, pessoal? Né? A questão que fica é: a Bolsa Brasileira tem topo histórico? Ou é histórico, né? Essa alta é sustentável? O mercado é, em maior ou menor grau, interdependente. Existem vários termômetros que se interrelacionam, tais como os níveis de índices da economia norte-americana, asiáticos, europeus e por aí vai, que podem gerar efeitos na economia brasileira, bem como os internos de nossa própria economia, os setoriais, regionais, climáticos e por aí vai também. Dizer o que vai acontecer com assertividade é o nosso desafio quase impossível, e por isso usamos margens de segurança e gerenciamento de riscos e de lucros. Levando-se em conta todas essas várias variáveis que fazem a miscelânea dos movimentos econômicos plotados em um gráfico ou não, pois cada um é livre para escolher seus próprios caminhos, em que o objetivo, em forma de destino almejado, é sempre o de acertar, né? Chegar à consistência positiva. E vem outros questionamentos. Qualquer um pode chegar lá? Um mestre disse o seguinte: o sucesso nos investimentos não tem correlação com o QI.
desde que o seu seja maior do que 125. Se tiver uma inteligência mediana, o que precisa é de disciplina para controlar os impulsos que fazem com que as outras pessoas tenham problemas nos investimentos. Ben Graham, Security Analysis. É isso aí, meus amigos. Se a pessoa tem uma inteligência mínima, né? O que falta a ela e o que falta à maioria das pessoas é a disciplina, né? A gente sabe disso. Por isso que a gente sempre trabalha muito com disciplina emocional aqui, né? Sabemos que cada ativo que operamos tem as suas correlações, como por exemplo a Vale, ticker Vale 3, né? Tem fortes correlações com o mercado internacional do minério de ferro, Iron Ore, e com o setor minerador internacional, inclusive com a concorrência, BHP Billiton, Shenhua, Rio Tinto, Anglo American, entre outras. Quem opera índice acompanha suas variáveis correlacionadas em conjunto com o ativo operado. Câmbio, idem, por exemplo. Quanto à correlação envolvida na divulgação de estoques de petróleo às 11h30, tal fato econômico tem historicamente impacto muito mais intenso sobre a cotação do dólar, com correlação negativa. Todo trader mais experiente em dólar opera com no mínimo a cotação do óleo na tela, ou a cotação do petróleo, né? Dada a intensa correlação, assim como a dos juros DI e a cotação do CDS Brasil, para quem tem acesso a esse dado. Ajuda bastante e recomendo. Assim como recomendo o livro de John Murphy, A Bíblia do Intermarket Analysis, né? Que é uma ferramenta poderosíssima para o trader nos mercados mundiais. Importantíssimo acompanhar ainda a evolução das cotações das moedas emergentes, lira turca, rand sul-africano, rúpia indiana, entre outras, dada a fortíssima correlação positiva entre elas. Aliás, é justamente esse fato que tem impactado fortemente o dólar frente ao real, pois toda a cesta de moedas emergentes, cujo índice de mais de 20 componentes pode ser acompanhado precisamente em plataformas como a Bloomberg, Thomson Reuters Eikon e até o nosso broadcast, né, da Folha, indica a alta fortíssima das emergentes frente ao dólar nas últimas semanas. Em um movimento inverso ao que ocorreu em 2013 e 2005, e muito especialmente após a posse de Trump. Com o enfraquecimento político dele, o dólar vem se desvalorizando fortemente frente a todas as emergentes. Aqui não foi diferente. Na análise técnica, usamos muito de correlação entre os movimentos dos preços e os consequentes movimentos de nossos indicadores. Daniel Kahneman discorreu de uma forma, a meu ver, bastante interessante e esclarecedora sobre o tema. Francis Galton precisou de vários anos para perceber a correlação e regressão. Vou começar de novo, me perdoem. Francis Galton precisou de vários anos para perceber que correlação e regressão não são dois conceitos, são perspectivas diferentes do mesmo conceito. A regra geral é inequívoca, mas apresenta consequências surpreendentes. Sempre que a correlação entre duas pontuações é imperfeita, haverá regressão à média. Por exemplo, né, pessoal, a gente sempre fala aqui de uma correlação bem importante, por exemplo, do índice Dow Jones industrial e o índice Dow Jones de transportes, né, o Transportation. Então, o que ele está dizendo aqui é que quando a correlação é imperfeita, ou seja, um está subindo e o outro caindo, eles vão regredir à média, entendeu? Para se convergir. Da mesma forma, pessoal, petróleo, Petrobras, minério de ferro e Vale e as metaleiras e por aí vai, tá bom? Para ilustrar o insight de Galton, Francis Galton, para que seja lembrado e fique registrado aqui, foi primo, tá, de Charles Darwin, e inclusive nos testes dele para chegar à teoria da regressão à média, né, ele mandou várias coisas para testes, inclusive para o próprio Darwin. Tem a história, né, da plantaçãozinha que ele pediu para o Charles Darwin fazer, né,
de grãos e tudo, para ver a qualidade desses grãos e tudo, que ele mandou 10 grãos para cada um, e é bem interessante a história, vale a pena procurar para ler, tá bom? Para ilustrar o insight de Galton, pegue uma proposição que a maioria das pessoas acha interessante. Mulheres muito inteligentes tendem a se casar com homens que são menos inteligentes do que elas. Você pode dar início a uma boa conversa em uma festa perguntando qual a explicação para isso, e seus amigos o atenderão prontamente. Mesmo pessoas que já tiveram algum contato com estatística interpretarão espontaneamente a afirmação em termos causais. Alguns podem pensar em mulheres muito inteligentes querendo evitar a competição de homens igualmente inteligentes, ou sendo forçadas a baixar seu padrão de escolha conjugal porque homens inteligentes não querem competir com mulheres inteligentes. Explicações mais dissolvidas virão à tona numa boa festa. Agora considere essa afirmação. A correlação entre pontuações de inteligência de cônjuges é menos do que perfeita. Essa afirmação é obviamente verdadeira e nem um pouco interessante. Quem esperaria que a correlação fosse perfeita? Não há nada que explicar, mas a afirmação que você achou interessante e a afirmação que achou trivial são algebricamente equivalentes. Se a correlação entre inteligência de cônjuges é menos do que perfeita, e se homens e mulheres em média não diferem em inteligência, então é uma inevitabilidade matemática que mulheres altamente inteligentes serão casadas com maridos que são em média menos inteligentes do que elas são, e vice-versa, é claro. A regressão à média observada não pode ser mais interessante ou mais explicável do que a correlação imperfeita. Você provavelmente simpatiza com a luta de Galton com o conceito de regressão. De fato, o estatístico David Friedman costumava dizer que se o tema da regressão viesse à tona em um julgamento civil ou criminal, o lado obrigado a explicar a regressão para o júri perderia o caso. Por que é tão difícil? O principal motivo para a dificuldade é um tema recorrente deste livro. Nossa mente é fortemente propensa a explicações causais e não lida com meras estatísticas, entre aspas, né? A verdade é essa, pessoal. Dentro do caso das mulheres aí, com homens e tudo inteligentes e vice-versa, é bem explicada a nossa visão, né, sobre a memória e tal, de disputas e tudo, e a própria explicação estatística, que já está mais do que provada, que é a regressão à média, né? Uma mulher inteligente, muito inteligente, com um homem não tão inteligente, o que vai voltar? A inteligência média, né? Do mesmo jeito, um homem muito inteligente com uma mulher não tão inteligente é a tendência da regressão à média. Isso é estatística, tá bom? Quando nossa atenção é exigida por algum evento, só mais uma coisa, e por isso a gente trabalha no próprio setup JJ, né, com a regressão à média, onde a gente calcula quando o preço rompe lá, né, o desvio padrão, né, multiplicado por 2, que abrange 95% dos casos, né? Nós temos vídeo aqui explicando tudo isso, tá? O preço tende a regredir à média, né? Sempre a tendência estatística é a regressão à média, tá bom? E essa aqui é uma explicação com outras variáveis, né? Mas a variável do preço também volta à média, a gente sabe disso, né? Regride à média. Quando nossa atenção é exigida por algum tempo, a memória associativa procura sua causa. Mais precisamente, a ativação vai se propagar automaticamente para qualquer causa que já esteja armazenada na memória. Explicações causais serão equivocadas quando a regressão é detectada, mas estarão erradas, pois a verdade é que a regressão à média possui uma explicação, mas não possui uma causa. Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Editora Objetiva, páginas 186 a 189. É isso aí, meus amigos. A gente não acha uma explicação causal para a regressão à média, a não ser o próprio conceito da estatística, da regressão à média, né? Já no dia a dia de todos nós, né? Inclusive nós que conhecemos muito sobre estatística e tudo, muitas vezes a gente cai nessa armadilha de dar uma explicação causal, onde na verdade a explicação é estatística, né? A primeira regra é manter o espírito tranquilo. A segunda
olhar as coisas de frente e reconhecê-las pelo que são. Marco Aurélio, Meditações. É importante lembrar que existem ilusões de correlação. Cuidado, já diz o ditado popular. Tudo que sobe tem que descer, né? Nem tudo que reluz é ouro, né, meus amigos? Com relação à sustentabilidade da alta do mercado brasileiro, eu não vejo ainda esta base minimamente sólida de sustentação. E acho que os próprios prós e contras descritos no caput demonstram mesmo que a balança pende muito ainda para a frágil sustentação existente na economia para segurar todo o peso de mais alta em prazos maiores. As eleições estão por vir. Texto, mais uma vez, escrito em novembro de 2017. Né? É importante a gente ver que, será que o país mudou tanto? Né? E até quando o mercado estará em tendência de alta é uma incógnita. Estejamos preparados, seja em que direção o mercado for, pois as oportunidades de ganhos estão tanto na alta quanto na baixa. É isso aí, meus amigos. Nós no trading, né, a gente tem a condição de ganhar tanto na alta quanto na baixa. Está na nossa frente as oportunidades. Cabe a nós termos o preparo, né? Sabedoria, disciplina para aproveitar, tá? Um conselho: não procure pular etapas e conhecer mais ou menos. Estude a fundo. Tenha paciência, dedicação e disciplina. Forme suas raízes de forma saudável, pois assim você se tornará um trader positivamente consistente de verdade. André Araújo, 5 de novembro de 2017. É isso aí, meus amigos, tá? O texto para hoje é esse. Não desista. Salve uma pequena brasa, uma faísca. E nunca dê essa faísca, pois enquanto você a tiver, sempre poderá começar com uma chama maior. Charles Bukowski. Don't stop believing, né? Journey. Nunca desista, meus amigos. Água fura pedra. Ouvimos comumente dizer que saber é poder, mas isso é apenas meia-verdade. O saber constitui apenas uma força potencial. O saber só é poder quando o usamos, e de maneira construtiva. David Joseph Schwartz, A Mágica de Pensar Grande. É isso aí, meus amigos. Não é somente saber, né? Para poder, a gente precisa ter atitude, né? Atitude vencedora. Por isso que eu falo muito aqui sobre as nossas raízes, né? É um conjunto, né, meus amigos? Saber é uma parte desse conjunto, né? Ter atitude é outra, né? Estar em solidão significa estar consigo mesmo e, portanto, o ato de pensar, embora possa ser a mais solitária das atividades, nunca é realizado inteiramente sem um parceiro e sem uma companhia. Hannah Arendt. É isso aí, meus amigos. Essa companhia pode ser de um livro, pode ser de alguém mais inteligente do que nós, em determinada circunstância, ou atividade, ou assunto, e por aí vai, né? Porém, o pensar é uma coisa que a gente faz dentro de nós mesmos, né? Por isso, solitária. E procurem pensar com a própria cabeça, não com a cabeça dos outros, né? O cérebro é responsável por 20% do consumo da energia do corpo. Há um ditado que diz: não importa quais sejam as circunstâncias, você deve manter a vitória em mente. Você deve ser sempre o primeiro a atacar. Yamamoto Tsunetomo, Hagakure, o livro do samurai. É isso aí. Para ver a probabilidade do futuro, é necessário conhecer o passado e o presente. Assim, podemos fazer boas escolhas. André Araújo. É isso aí, meus amigos. É uma coisa que eu sempre tenho para a vida, tá? Em todas as circunstâncias, desde a questão de relacionamentos de amizade, amoroso, o mercado. A gente precisa ter uma visão do passado, do que a gente está analisando e do presente. Assim a gente sabe, tem a ideia mais ou menos de qual caminho, né, provável. A gente não tem possibilidade de adivinhar o futuro, mas a gente tem a possibilidade de adivinhar probabilidades, né? Cultivem, por favor, suas raízes, tá bom? Com ótimas raízes, meus amigos, né?
a gente conquista sim o sucesso consistente, tá? E essa conquista é momento a momento, a gente não pode relaxar, né? Muito obrigado a todos, né? Mais um vídeo de 2023, tá? Temos, como falado, aí quase 90 vídeos já aqui na playlist do Setup JJ publicados. Muito obrigado mais uma vez a todos, espero ter deixado algo de positivo para vocês, tá bom? Água, fura pedra. Os